Olá, gente, muito boa tarde. Então, meu nome é Sérgio e eu estou, assim, muito feliz de poder encontrá-los, poder rever alguns amigos, conhecer outras pessoas que estão fazendo parte deste encontro, eu diria, memorável, em torno de uma temática que nos importa a todos. Deixa eu buscar aqui o projetor. Reparem, esse tema é um tema que independe de qualquer outra motivação e ele tem a ver com todos nós de uma forma ou de outra. Eu queria dizer para vocês que nós teremos mais ou menos, um pouco menos de uma hora, apesar de ser um tema praticamente inesgotável, e gostaria de me colocar depois à disposição, aqui mesmo, mas depois também, para perguntas e respostas que possam vocês fazê-las mais adiante. Eu brinco dizendo, por mim, iríamos até a meia-noite, mas parece que as coisas vão terminar antes disso. De tal maneira que nós vamos projetar alguns aspectos e nós gostaríamos de lembrar, desde logo, uma reflexão simples. Nós colocamos assim, que mundo é esse? Nós temos ideia de mundo que é a que nós podemos ter em relação ao planeta Terra. Mas nós gostaríamos de lembrar que este mundo é um mundo especial, onde nós temos milhares de doenças, questões importantíssimas relacionadas às nossas vidas humanas, pode-se dizer desde sempre. Então, é importante nós nos lembrarmos, a Terra faz parte do Sistema Solar. O Sistema Solar faz parte de uma galáxia de tamanho médio, que é a Via Láctea. Via Láctea é a nossa galáxia, onde está a nossa morada terrena. Mas esta Via Láctea ela tem 200 bilhões de estrelas. 1 trilhão de planetas. A galáxia vizinha chama-se Andrômeda. Esta tem 1 trilhão de sóis, aproximadamente 6 trilhões de planetas. Por alguma razão, estamos todos nós aqui na Terra cumprindo uma finalidade evolutiva. Seja se nós nos vemos como seres humanos, como pessoas, do ponto de vista biológico, de um corpo, vamos dizer, estruturado como conhecemos, ou se nós nos vemos como almas, que temos corpos durante a nossa vida comum, a nossa vida terrena. É importante nós nos lembrarmos que, quando nós refletimos sobre quem somos nós percebemos as dificuldades que todos nós temos no dia a dia das vidas sucessivas que nós encontramos no grande panorama da vida aqui, nossa, neste mundo, que é o mundo em que nós vivemos. Então, é importante nós relativizarmos tudo que nós vivemos, diz respeito, muito especialmente, às coisas daqui. Mas isto não quer dizer que no universo afora tudo seja nos mesmos moldes. E a ideia qual é? A razão, ou na verdade, razões, para vivermos aqui as circunstâncias que nós temos vivido. Para que a gente comece a pensar em coisas um pouquinho diferentes, nós nos lembramos que, de 1900 para cá, nós estamos vivendo uma revolução da ciência, uma revolução do conhecimento, a partir da física nova, da mecânica quântica e da teoria da relatividade. Todos vocês têm ouvido falar, ouvirão cada vez mais, porque esta é uma questão nossa. Nós estamos como aprendizes de tudo, tendo uma ideia progressiva e cada vez melhor da nossa própria realidade. Então, reparem, uma lista de questões que mais dia menos dia todos nós vamos nos debruçar e conhecer.
Hoje em dia, em alguns países, nós temos livros para crianças que trabalham estas coisas: curvas espaço-tempo, entrelaçamento quântico, colapso da função de onda da equação de Schrödinger, revolução científica moderna e a outra ideia mais importante, pensamentos e sentimentos na realidade quântica. É como se a física estivesse sendo trazida para nos ajudar em uma série de compreensões e entendimentos. E por incrível que pareça, hoje nós temos um modelo sobre o que é o pensamento, em termos de uma física quântica. E a ideia é de que não apenas pensamentos, mas sentimentos também, de tal maneira como ali está a visão moderna do amor como substância divina do universo. Isto não é pouca coisa, mas também aí nós somos aprendizes. E estamos como que caminhando na direção de nos conhecermos melhor e conhecermos melhor a nós próprios e também melhor a vida de um modo geral, a vida na Terra e as realidades mais amplas do universo, diria eu, divino. Vocês olham para essa imagem? Vou brincar. Vale uma caixa de bombons quem me disser o que é isto. E eu vou estimular vocês, bombons importados e caixa grande, com pelo menos 30 unidades. Eu só esqueci de dizer que quem erra é quem traz a caixa. Muito bem, eu já esperava que eu ia ter que fazer esse comentário. Na verdade, essa é uma figura de um modelo computacional que tem a ver com vácuo quântico. O que é isto? É algo de uma outra realidade na nossa vizinhança e que traz para a nossa realidade elementos substanciais. E isso tem a ver com o amor. Isso tem a ver com os sentimentos mais importantes da nossa realidade. Por quê? Porque, como eu lembrava, a física moderna, ela não veio apenas para os computadores e o GPS. Ela veio para nos mostrar a ideia de como o universo funciona. Um dia nós vamos examinar isso um pouquinho mais de perto. Quando nós olhamos para esta figura, vocês reparam, não tem uma lista ali de coisas que são como que virtudes da alma ou virtudes do indivíduo? Não é assim? Nós não temos ali confiança, esperança, perdão, bondade, respeito. Não é verdade que aqui na Terra nós temos vícios e virtudes? O amor está ligado sobejamente às virtudes, de tal maneira que, dependendo do nosso processo educativo e da nossa familiaridade com a construção, vamos dizer assim, do homem de bem, nós vamos nos encaminhando no sentido de adquirirmos cada vez mais as virtudes, desocupando a nossa realidade dos vícios milenares, que, de certa maneira, nós todos ainda trazemos. Leia-se orgulho, egoísmo e vaidade, e os demais que se relacionam a estes três primeiros. Se a gente vai de volta para as questões quânticas, estes aspectos são estados quânticos da consciência ou do cérebro. Ou seja, saltos qualitativos, saltos nós podemos fazer na medida em que nós nos predispomos, com toda a consciência possível, para que nós possamos nos adiantar do ponto de vista desses aspectos. E o amor é como que a energia, a substância fundamental para que possamos nos diferenciar gradativamente em busca de uma plenitude, em busca de um grau de liberdade e de qualidade de vida mais feliz que nós ainda não alcançamos. A mecânica quântica tem a ver com isto, mas não é o momento para nós aprofundarmos um pouquinho mais, talvez no ano que vem ou num outro encontro qualquer.
Outro aspecto para a nossa reflexão é a ideia de que todas as religiões estudam e propõem o desenvolvimento das habilidades emocionais no sentido do amor. Existem as religiões monoteístas, existem as religiões politeístas, e a ideia qual é? Todas elas têm como que uma questão universal e essencial, que é a propositura da reforma do indivíduo no sentido de aquisições que nos tornem pessoas melhores. E a questão central é a questão do amor. Então, quando nós trabalhamos o tema amor, o terapeuta, nós estamos não só trabalhando uma ideia de que, uma vez mais amorosos, nós não adoeceremos tanto como tem acontecido na história humana. Ao mesmo tempo, mais amorosos, nós estaremos, portanto, fazendo a medicina mais preventiva que há. E, ao mesmo tempo, bastando estarmos no mundo, estarmos favorecendo, por uma irradiação natural, aquilo que venha a auxiliar e a promover, vamos dizer, o aperfeiçoamento do indivíduo, nas questões que têm a ver com pensamentos, escolhas, atitudes e a ideia fundamental das vivências que nos levem às questões fundamentais do amor. Quando nós olhamos para a figura, vocês estão pensando, imagina o que vem pela frente agora, não é? Mas a ideia é uma figura que nos toca, porque tem a ver com algo que nós todos almejamos, sonhamos, e tem a ver com aspectos que nós vamos ver. Reparem, isso vem de estudos da medicina. A ideia de que amor romântico e amor maternal são experiências altamente recompensadoras. E outra coisa curiosa, quando eu digo amor maternal, é um tipo de amor que nós vamos estudar um pouquinho, e que tem a ver com os pais também, não apenas pelas mães biológicas ou não. A ideia de que tudo isso se vincula à perpetuação das espécies e, como diz ali, estreitamente ligados à função biológica de importância evolutiva ou evolucionária cruciais, de tal maneira que aquela figura anterior que simboliza uma ideia do romance, a ideia de um encontro, a ideia de algo com que todos nós já sonhamos, já vivemos ou vamos viver ainda nos dias subsequentes, tudo isso tem a ver com algo que se relaciona com o cérebro humano, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, a gente lembra, amor romântico é um fenômeno humano universal. Nós poderíamos dizer quase, mas que tende à universalidade. Outra ideia é de que, até algum tempo atrás, essas questões não eram examinadas pela ciência. Nós nos lembramos que, do ponto de vista do conhecimento, nós podemos dividir o conhecimento em ciência, filosofia, religião e arte. Todos esses 4 grandes aspectos têm suas experiências vinculadas ao amor, não é verdade? Mas a ideia de que uma ciência foi se adiantando, que é a psicologia. E hoje nós temos questões lindas que envolvem as neurociências, a psiquiatria, a neurologia e outros detalhes que estão examinando o comportamento cerebral para as questões relacionadas ao amor de um modo geral, especialmente o romântico e o amor maternal, paternal e assim por diante. E de tal maneira que agora isso é interesse da ciência. E hoje nós podemos conversar até prolongadamente sobre a biologia do amor, que se originam, vejam que coisa curiosa, nas partes mais antigas dos cérebros dos seres humanos. De tal maneira que todo mundo lembra, nós temos uma córtex cerebral.
Essa córtex cerebral, ela é a parte mais recentemente desenvolvida, mesmo algo de milhões de anos. Mas nós temos lá nas entranhas do cérebro o que nós chamamos de diencéfalo, o que nós chamamos de tronco cerebral. E todas as evidências mostram que os aspectos mais relevantes do amor estão como que na base do funcionamento do cérebro humano. De tal maneira que essas questões mais antigas e mais profundas, elas evoluíram muito antes do que o desenvolvimento das questões cognitivas, das questões intelectuais. Então, a ideia qual é? De que afetividade, amor de um modo geral, tem a ver com a evolução da humanidade até chegarmos onde nós chegamos. Nós nos lembramos ali, sincronicidade comportamental. Isso é da semana passada. Querem ver uma curiosidade? A ideia de que quando um par afetivo está junto, no amor romântico, vamos dizer assim, os corações se entrelaçam quanticamente. Há uma tendência, uma sintonia que é invisível, é imperceptível, mas agora nós estamos estudando isto. E a ideia de que é uma fenomenologia fruto do conhecimento novo da ciência, que mostra, inclusive, que as glândulas endócrinas também entram em sintonia e que, cérebro a cérebro, as coisas também se unem no sentido de que algo que é partilhado a partir não apenas do romântico, mas do amor de um modo geral. Só para nós termos uma ideia de um exemplo, vocês estão vendo essa caminha? Podem sonhar. A ideia qual é? É um par afetivo, é um casal, e aquela casinha é uma câmara de ressonância nuclear magnética, funcional, que é uma ressonância que não mostra apenas a anatomia do cérebro, mas mostra também o funcionamento e a ativação de áreas cerebrais em função de 1000 possibilidades da vida humana. Só que aqui a figura se relaciona a algo mais diretamente relacionado com o nosso tema. Quando nós olhamos para ali, querem ver uma coisa curiosa? Está em inglês, mas é a neurobiologia do amor. Essas imagens são bem recentes, de ressonância funcional. Quando os pares afetivos estão como que juntos, estabelecendo uma vivência romântica, a córtex cerebral que está ali sendo mostrada, ela vai sendo desativada. E as regiões profundas e antigas no desenvolvimento são exatamente aquelas as mais ativadas. O que significa dizer que quando nós estamos amando, as regiões mais novas da córtex cerebral, elas vão perdendo atividade e as regiões profundas vão ganhando atividade. E isso tem a ver, hoje se sabe, com o amor de um modo geral. Essa outra figura é do mesmo estudo, em que nós vemos o amor maternal em amarelo, o amor romântico em vermelho, e a ideia de que cada tipo de amor tem suas regiões específicas. Algumas delas são simultaneamente ativadas nas duas expressões de amor das mesmas pessoas. Mas existem outras regiões exclusivas para um amor, em amarelo, e outras exclusivas para um outro amor, em vermelho. E agora nós estamos conhecendo melhor essas coisas. Eu não vou sugerir que quando vocês estiverem namorando, apaixonados, vocês fiquem se lembrando disso. A ideia qual é? Não percam tempo, não é? Aproveitem uma relação de amor bem saudável, mas isso aqui é apenas porque nós estamos estudando esse tema por agora. Aqui uma mesma ideia, a ideia tanto do amor maternal como amor romântico, e as áreas cerebrais que estão perdendo atividade, para que outras áreas ganhem importância no processo das relações afetivas fundamentais. Querem ver? Vejam ali.
neurobiologia do amor, aspectos que nós teremos que estudar de agora para o futuro. Fenômeno neurobiológico complexo, simples por um lado, mas que tem a sua complexidade. Confiança, crença, recompensa e prazer. Querem ver? Existem circuitos cerebrais do sistema límbico, que é lá das entranhas do cérebro, que é um conjunto de elementos circuitais, ao mesmo tempo anatômicos, que tem a ver com recompensa e prazer. Tem a ver, inclusive, com adição, com dependência química, de tal maneira que são as mesmas substâncias, são, na verdade, os mesmos elementos que naturalmente estarão sendo mobilizados quando das relações afetivas, sejam elas quais forem, e os melhores exemplos por agora têm a ver com o amor, que é o amor maternal, e também aquele que é, vamos dizer assim, o amor romântico. Gostaria de lembrar que circuitos do sistema límbico nós precisamos estudar, porque nós podemos trabalhar essas questões de vários modos. Querem ver uma curiosidade? Hoje nós estudamos, vamos ver um pouquinho até meia-noite, a ideia da importância da prece, da oração em medicina. E esse sistema é ativado pela oração, vamos dizer assim, realizada independentemente de profissão de fé, de crença e assim por diante. A ideia de ocitocina, vasopressina, dopamina, serotonina, as endorfinas, lembra da ideia de morfina? As endorfinas têm um efeito parecido e elas agem no organismo inteiro do indivíduo em processos, vamos dizer, dos vários tipos de afetividade e de amor. Sistemas regulatórios do óxido nítrico, circuitos de recompensa e prazer, como lembrávamos, estados alterados de consciência. Sabe qual é uma ideia de hoje? O amor, dentro de uma ideia de plenitude, significa um estado alterado de consciência. Sabe quando as pessoas usam certas substâncias químicas ou chás para viverem algo, vamos dizer assim, diferente das vivências da vida comum? A vivência do amor ativa as estruturas cerebrais e nós temos, isso está comprovado, a ideia de que estas vivências, quando são plenas, elas alteram de tal maneira a consciência que nós nos assemelhamos a situações especiais, às vezes, tendo que ser provocadas de fora para dentro por certas substâncias químicas, e aqui, no caso, de dentro para fora. Seja o amor maternal, seja o amor romântico, seja o amor sexual. Olhem para essa figura. Ela é de ontem. Ela mostra para nós o cérebro, numa figura mais fácil da gente entender, o cérebro no amor. E a ideia das áreas envolvidas são várias, e as substâncias envolvidas, que também são inúmeras, dentro do processo da, vamos dizer, vivência do amor de um modo geral. Especialmente, de novo, o amor maternal e o amor que é chamado o amor romântico. Mas eu perguntaria para vocês, aquilo ali é uma imagem linda de uma rede de neurônios, e uma rede real. E aí eu pergunto para vocês, estamos falando de cérebro, mas será que nós somos cérebros? Nós somos redes de neurônios? Será que nós somos estes corpos? Ou existe algo em nós para além dele? Essa é uma pergunta para nós refletirmos. E aí vem a ideia de alma, que foi algo que nós já ventilamos e vamos ter que voltar a isto depois. Porque, na verdade, nós estamos examinando o quê? Nós estamos examinando uma contrapartida cerebral, mas de algo que talvez nada tenha a ver com o cérebro. E que tem a ver com uma realidade essencial, fundamental, da natureza de cada um de nós.
para nós vermos ou examinarmos depois. Vale a pena a gente se lembrar, no mundo todas as pessoas amam, não é verdade? Em toda a história da humanidade, as pessoas amaram, de uma maneira ou de outra. Compõem-se poemas e músicas e contam-se histórias sobre o amor, não é verdade? A fronteira entre a arte e as questões afetivas. Canta-se e dança-se por amor. Vive-se por amor, morre-se por amor, seja qual for o tipo, qual for a sua expressão. Vale a pena nós guardarmos, porque isto é da nossa história e da nossa natureza. Olhem para esta imagem. Temos uma mãe ou um pai. Eu vou dizer, dá no mesmo, num certo sentido, em outro não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E a ideia de que nós podemos hoje examinar, a partir de ressonância nuclear magnética, vínculos afetivos variados, como aqui a imagem nos sugere, a partir de uma mãe tendo uma criança no colo, e algo que nós vamos nos familiarizando para valorizarmos cada vez mais o sentido do amor que nós queremos que se torne realidade, tanto do ponto de vista individual, como do ponto de vista do grande coletivo, da natureza humana, da humanidade aqui na Terra. Vejam só, isso é outro estudo recente, Texas Children's Hospital. Qual é a ideia? Um pesquisador americano compara duas crianças diferentes. Uma viveu sem amor da parte dos pais, aquela com a cabeça pequena, enquanto que a outra, ainda no período antes de se desvencilhar das fraldas, tanto um caso como o outro, a ideia de uma que recebeu as atenções, os cuidados e o amor dos pais, especialmente. E este é um exemplo marcante entre o jeito de um cérebro e outro. E quando a gente fala, lá na medicina, em neurodesenvolvimento, neuroplasticidade, inflamação cerebral, muito em função das questões dos nossos pacientes dentro do espectro autista, nós estamos nos lembrando, desde aí, a importância do amor no sentido terapêutico, no sentido da sua presença o mais plenamente possível na realidade dos cuidados para todas as crianças e para as nossas crianças dentro do espectro também. Não vamos nos deter nisso. Existem duas fontes que classificam os amores, e não custa nada nós passarmos isto rapidamente em revista. Esse é um antropólogo, John Lee, e a ideia, ele fala e escreve sobre estilos do amor, e ele identifica tipos básicos. E aí nós podemos ver algo que ele escreveu, que tem um certo sentido para nós. Pode ser criticado, pode ser aperfeiçoado, pode, como tudo na vida. Mas a ideia, vejam lá, amor material, se é que isto é amor. Amor lúdico, amor generoso, amor fraternal, amor sexual, amor familiar e amor incondicional. Qual é a ideia? É uma escada, é uma questão de um processo evolutivo em que todas as pessoas podem ter vivido ou estarem vivendo qualquer uma dessas realidades, mas a ideia de que há uma meta, e a meta tem a ver com a melhora, o aperfeiçoamento das nossas capacidades afetivas. E isto vem de algo que é educacional, porque se nós nunca ventilássemos isto, nós talvez não pudéssemos ter como que uma predisposição a mudanças pessoais no sentido do nosso aperfeiçoamento gradativo. E reparem que o autor da figura coloca Deus como perto daquele que seria, vamos dizer, o auge das vivências que nós poderíamos rotular como vivências amorosas de fato, já para além daquelas que nós normalmente conhecemos ao longo da nossa história e nas nossas realidades atuais. Esse é um outro autor, C.S. Lewis, e ele publica um livro que é um best-seller há mais ou menos 18 anos. E a ideia, ele fala dos 4 amores,
E quando ele fala nos 4 amores, ele primeiro fala de um amor que tem a ver com as questões sexuais. Ele chama de eros. E a ideia de que significa sentimentos baseados na atração sexual. Desejos ardentes, relações, de um modo geral, entre homens e mulheres, mas não apenas. A ideia de que esse amor se fundamenta na aparência física. Aparência física, daí a palavra antiga de eros. Lembrando, ele nos faz isso, o amor sexual é apaixonado, atraente, é físico e muito baseado nas questões do prazer. Não é assim? Isto não é da nossa realidade? Seja como for, isso nos pertence. Isto tem a ver com as nossas relações afetivas. Depois ele trabalha a ideia de um amor philos, que tem a ver com a ideia de amizade, de fraternidade, o amor que sentimos por familiares e amigos. Amor pela família, aqui no caso, com altruísmo, com generosidade, filia, nesse sentido. A dedicação ao outro vem sempre antes do próprio interesse. Às vezes não é bem assim, mas tende a se aproximar disso. Esse é um amor filia. Esse amor familiar, ele é emotivo, ele é generoso, ele perdoa ou ele é perdoador, e ele é baseado no sentir. Se nós já vimos esses 2 primeiros, nós podemos ver um que é chamado amor storgê, que tem a ver com semelhança, o mais benéfico dos afetos. Acontece especialmente com a família e entre seus membros, normalmente a afeição de pais aos filhos. E isso nos importa, tanto quando somos os filhos, tanto como naturalmente quando somos pais e assim sucessivamente. Amor afetuoso que se desenvolve com base em semelhanças, daí a palavra storgê, e no compartilhamento mútuo. Isso é um upgrade, isso é um amor já mais diferenciado. Esse amor generoso, ele é gratificante, ele é compartilhável, ele tem a ver com trocas de experiências e de auxílios ou favores, e ele é baseado no fazer. E, por último, a ideia do amor. Lembram daquela escada? Lembra do topo dela? O amor incondicional é este. Muito bem, é meta para nós. E esse amor, que é o amor ágape, ele é incondicional, baseado em comportamentos e pela escolha, sem esperar nada em troca. Ele pode ser escasso no mundo, mas muitas vezes as pessoas que já têm dentro de si como que um patrimônio moral, eles estão aí espalhados pelo mundo e nós não os conhecemos. De tal maneira que isto é um vir a ser, isto é um convite para nós todos. Amor gratuito esse, que é capaz de se sacrificar pelo outro independentemente do merecimento. Porque nada é racional, intelectual. Ele vem como que de algo mais profundo, eu diria, da alma imortal, que anima a nossa realidade quando nós vivemos neste mundo que é a Terra. Esse amor incondicional, como não poderia deixar de ser, ele é altruísta, ele é todo espiritual, ele é gratuito e ele é eterno, porque quem conquista esta condição jamais a perde, porque é uma coisa que tende a ser cada vez mais em meio ao progresso da criatura humana, da alma, como nós estávamos dizendo. Reparem, se a gente analisar esse mundo hoje, será que eu me enganei de mundo quando fiz essa listinha? Será que é de uma outra realidade, desse sistema solar ou de um exoplaneta qualquer? Isso aí não é ainda tipicamente nosso? E o que nos falta para que nós vençamos esta realidade? Isso não tem a ver com mudanças de atitudes, com substituições de vícios, e por algo que seja definitivo,
dentro de uma perspectiva de conquistas espirituais, de conquistas no plano dos sentimentos e dos pensamentos, de tal maneira que um dia, seja ao tempo que for, isso tudo desaparecerá deste mundo. E a ideia qual é? Pode levar milênios incontáveis, mas existe algo na vida universal que é o progresso. E se hoje nós ainda temos tantas deficiências, também no campo afetivo, mais dia menos dia, mais século, mais milênio menos milênio, nós estaremos nos desvencilhando disso, a partir de uma substituição natural por vivências de outra natureza. De tal maneira, vocês lembram aquela figurinha? Ela voltou, porque isso é vácuo quântico. Isso é algo como se viesse, como que do universo, para estar à nossa disposição. E nós colocamos assim: amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. Todos nós temos isso dentro de nós, latentes, e todos nós podemos fazer com que isto seja cada vez algo, vamos dizer, pleno, ou mais ou menos pleno na nossa natureza do dia a dia. É um tesouro, não é verdade? Estamos falando do amor, virtude essencial, que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida em que se reparte. A única referência sobre algo que tenha esse comportamento chama-se amor. A gente lembra como virtude essencial, algo que é para nos animarmos em relação a essas perspectivas, inato no ser humano, porque procedente de um excelso amor, como sendo o criador de tudo e de todos. Pode ser considerado como razão da vida, na qual se desenvolvem as aptidões elevadas do espírito, assinalado para a vitória sobre as dificuldades cotidianas que nós ainda apresentamos no dia a dia. Amor, eu diria, imbatível amor, incomparável amor, porque sempre triunfa sobre todas as vicissitudes. Ele é como um campeão. O que resta é que nós o valorizemos, nós nos eduquemos para uma vivência com ele em mais plenitude. E aí nós vamos mudar as nossas vidas e mudando as nossas, por assim dizer. Nós mudamos a família, nós mudamos a comunidade, a sociedade, nós mudamos gradativamente o mundo. Nós gostaríamos de lembrar que todas as outras virtudes são decorrentes desse amor. Aquelas que estavam nos saltos quânticos, lembram? Paciência, resignação, tolerância. A lista, ela pode ser maior do que esta, mas eu deixei com estes exemplos para que a gente não desanimasse, no sentido de, puxa, mas falta muito para nós, mas nós temos que trabalhar isso. Por isso, a razão de examinarmos este tema na ocasião do nosso encontro. Nós gostaríamos de lembrar a importância do afeto na vida de um modo geral. E a ideia de que afeto é a expressão do amor, algo palpável, objetivo. Afeto, um dos pilares do desenvolvimento humano saudável. Uma habilidade que abre largas portas para a entrada do amor, para a presença dele nas nossas realidades. Porque ser afetivo é laborar com o sentir. E isto é algo para o futuro? Nós podemos experimentar estas coisas desde já as conhecemos e nós podemos implementar isto ao longo da continuação das nossas vidas. E sabe lá por quanto tempo mais, haja vista uma perspectiva de que as nossas vidas sejam eternas e não apenas aquelas que se encerrem por ocasião da morte física. A ideia, diríamos assim, que a afetividade é um degrau para o amor. E amar é desenvolver-se para ser, verbo que traduz o existir para a felicidade. Nós não estamos trabalhando muito mais a ideia da posse, a ideia do ter, a ideia dessa dualidade entre o ter e o ser.
A ideia, portanto, de algo para que continuemos refletindo. Afeto é, como está ali, uma força da alma de incalculável poder. Sua boa utilização demanda sólida formação moral, para que o vigor dos sentimentos seja abençoada estrada de libertação. A relação entre afeto, afetividade, amorosidade, crescimento espiritual, aperfeiçoamento e melhora da nossa qualidade de vida. Existe uma terapêutica e ela depende do amor exercitado. Essa terapêutica do amor é a melhor e mais profilática medicação. De tal maneira que a medicina hoje, para além de uma medicina mecanicista, materialista, cartesiana, que é de muito progresso nos últimos 5.000 anos, especialmente nas décadas recentes, ela ainda é muito limitada, porque ela ainda sequer alcançou a condição de uma medicina humanizada. Mas está por vir uma medicina cujos elementos introdutórios já se vivencia, que é uma medicina espiritualizada. Uma medicina em que nós trabalhamos as questões do corpo, mas nós não estamos tratando doenças, nós estamos cuidando de pessoas, nós estamos fazendo uma medicina para além dela humanizada, uma medicina que leve em conta tudo que nós já conhecemos sobre a realidade do indivíduo, do ser humano, que está como que à nossa frente, numa atividade no consultório, uma atividade no ambulatório, por exemplo, num posto de medicina de saúde de família e comunidade, ou num hospital, vamos dizer, de cuidados terciários ou quaternários. Seja como for, a ideia de que há um progresso a caminho. Esse sentimento sublime carece de aprendizagem, somente um recurso, a educação. Temos que conversar sobre isto, temos que ventilar essas questões, temos que estudar a respeito, porque essas coisas estão como se nós nos deparássemos com um mundo, e um mundo interno, uma realidade pessoal e coletiva que espera por um aperfeiçoamento nesse sentido. Nós também poderíamos lembrar uma ideia que não é nossa. Amor é o poder supremo que tudo move e tudo vivifica. Posso contar? Posso? Segredo. Eu estava preparando esta apresentação e há dias atrás eu tive vontade de escrever. Peguei uma folha de papel, aliás, um punhado, e peguei uma caneta para tentar escrever algo. E aí aconteceu de que alguma coisa diferente. É como se a minha escrita ela ficasse mais rápida. Vocês entendem isso? Como que algo automático. Aí eu li no final, aí eu falei, isso é interessante mesmo, e eu vou levar e colocar no PowerPoint. E é isso que eu começo a mostrar para vocês. O que é exatamente, eu só sei que é algo que tem muito a ver com o nosso tema. Então, me permitam fazer uma leitura bem breve, acho que em 4 slides. O amor é o poder supremo que tudo move e a tudo vivifica. É a luz sublime que sustenta os mundos e que nos ilumina os corações. Amemos esse amor que tudo pode, que é força majestosa, alta e fecunda, que equilibra tensões, governa a vida, que junta grãos para formar areias, que junta areia para fazer praias, que salpica de estrelas céus profundos, que acende sóis de luz na imensidade, que impele os mundos pelo espaço adentro, que abre flores gentis pelas campinas, que acalenta na terra humildes vermes, que adoça os prantos, ressuscita os sonhos, devolve a paz aos corações aflitos, forja aventuras onde havia dores, renova o tempo em toda a eternidade, dá
cede, empresta, entende, age, perdoa, abraça, atende, silencia, ajuda. Amor divino que triunfa sempre, que soergue doentes e caídos, que regenera, dulcifica e cura, que canta, chora, espera, crê, trabalha. Amemos esse amor, clarão divino, em cuja claridade excelsa e pura veremos, ouviremos, sentiremos o Espírito de Deus. Ponto. Que bom que vocês gostaram, eu também gostei. Fui o primeiro a gostar, porque fui o primeiro a ler, não é? Me vi obrigado a fazer a leitura, e eu disse assim, o que será isto? Mas era como se fosse algo que eu quisesse pensar e sentir e dividir com vocês a respeito do nosso tema, que é sobre o amor. Queria também lembrar, nesse momento, temos aí mais 2 horas para falar, a ideia de que esse material é de vocês. Se eu vejo alguém tirando uma imagem, uma fotografia ou outra, mas estará à disposição para quem quiser fazer uma revisão, uma releitura e aproveitar de algum modo. Isso já deixou de ser nosso e agora é nosso de verdade. Muito bem, queria lembrar, já pensando na nossa conclusão, a ideia de que é algo da medicina moderníssima. Eu sou cardiologista, tenho outras áreas que eu gosto, mas especificamente eu sou cardiologista, trabalhei décadas no Instituto de Cardiologia de Laranjeiras, aqui na nossa cidade, né? Fora outras atividades no âmbito da cardiologia. E aí o que acontece? Cada vez mais nós temos trabalhos de pesquisa e artigos com uma definição de metodologia científica de alto nível, trabalhando a importância da oração, dito em medicina, a prece intercessória, independente de qual é a religião. Porque de todos esses estudos, nunca se viu que aqueles que oravam pelos pacientes da cardiologia em pós-operatório de cirurgia cardíaca, são as cirurgias de mais alto risco e de alta complexidade, por exemplo, uma cirurgia de revascularização do miocárdio, com implantes de várias veias safenas ou implantes de artérias do braço ou de uma outra região, para melhorar o fluxo arterial coronariano, para salvar os corações, melhorar a sobrevida e melhorar a qualidade dos pacientes. Então, existem estudos de vários lugares do mundo. Pacientes que você divide em 2 grupos. Um grupo vai receber o benefício da prece. O outro grupo é igual ao primeiro, e eles terão também a melhor cardiologia da atualidade. E aí, quando nós examinamos e comparamos os 2 grupos mais adiante, nós vemos que o período de internação para o grupo de pacientes de pós-operatório de cirurgia cardíaca que receberam a prece originária de algum templo de crença ou de fé, tiveram uma redução do período de internação, tiveram uma diminuição da medicação e tiveram muito menos complicações, porque é uma cirurgia que pode complicar. De tal maneira que nós hoje estudamos o movimento da prece a benefício das pessoas, em caráter preventivo e em caráter curativo, ou seja, as pessoas já enfermas, qual é o sentido da oração? Desinteressada. Não é a prece decorada, é algo que seja, como nós estávamos vendo, uma coisa sentida e a favor e a benefício da saúde humana. Isto é moderno. Querem ver posso contar um outro segredo? Pode mesmo? Recebi um telefonema de um colega cardiologista de Manaus, Marcelo. Isso foi em 2018. Sérgio, estamos querendo te convidar
para você fazer a apresentação que vai dar origem, abertura, ao Congresso de Cardiologia da região amazônica, em Manaus. E aí eu procurei ver a data, vi que naquela data eu tinha como viajar, e aí eu perguntei, Marcelo, já imaginando que ele ia perguntar ou pedir que eu falasse sobre insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, pós-operatório de grandes cirurgias e assim por diante. Eu pergunto, Marcelo, qual é então o tema que você quer que a gente apresente? Sabe qual foi o tema? Posso contar? Espiritualidade e doença cardiovascular. Hoje, todos os congressos regionais de cardiologia têm as suas salas cheias de colegas, porque o tema é espiritualidade e cardiologia e doença cardiovascular. São as salas mais repletas de qualquer congresso brasileiro de cardiologia, para que a gente sinta que há uma mudança no ar, no sentido positivo. Entenderam a ideia? Aí eu disse, Marcelo, quanto tempo eu tenho para falar? Agradeci o convite, fiquei surpreso, e eu perguntei assim, Marcelo, quanto tempo? Aí ele falou, 20 minutos. Não vou. Como é que eu vou sair do Rio de Janeiro, pegar um avião, 4h30, se for direto, para Manaus, para falar 20 minutos? Marcelo, escolha outro, eu tenho vários nomes para te indicar. Aí ele morreu de rir. E aí eu disse para ele, olha, veja aí. Então tá, espera um pouco. Desligou o telefone, me ligou no dia seguinte. Olha, conversei com todos os colegas da comissão e resolvemos, você vai ter, ao contrário de todos os outros, 1 hora para falar. Eu falei, pronto. Está resolvido, fui, fiz o que eu tinha que fazer e foi um encontro bem bacana. E a gente tem hoje publicações de alto nível nessa fronteira, como temos uma fronteira maravilhosa entre espiritualidade e psiquiatria. Isso pode ser o tema, por exemplo, do próximo encontro. Então a gente diz assim, orar por alguém é dizer eu te amo escondido. É um amor sem ser visto, sem plateias ou aplausos, especialmente se a prece é silenciosa. E ali, orar é fortalecer o outro, abraçá-lo invisivelmente, de tal maneira que esta é como que algo do amor, posto em movimento a bem da comunidade. Não é apenas para doentes ou pessoas com um transtorno qualquer, dentro de casa e como que no sentido da nossa família consanguínea. Estamos nos referindo a algo que pode ser mais amplo. Vocês estão vendo esse slide? Eu tomei a liberdade. Há 2 anos atrás, nós tivemos uma outra intuição, no sentido de criarmos um grupo, éramos meia dúzia de pessoas, que pudéssemos formar um grupo no Facebook fechado. Não é para fazer alarde, é um grupo de pessoas que nós vamos escolhendo, né? E aí, todos os domingos, às 18 horas, como amanhã, às 18 horas, eu ou uma dirigente de um grupo em Portugal, ou um outro que é italiano, mas fala muito bem português, na cidade de Padova ou Pádua, na Itália, nós fazemos uma prece coletiva. Com que objetivo? Tentar como que levar subsídios em irradiações. Lembram daquela substância? Lembram do vácuo quântico, daquela coisa brotando? A prece faz brotar tudo isto. E nós podemos direcionar isto a bem das pessoas, a bem daqueles que vivem a miséria, as epidemias, aqueles que são órfãos das questões ligadas às guerras que nós temos todos os dias em vários países do mundo. A ideia qual é? Guardem essa figura e o convite está feito. Quem tiver vontade, é só entrar no Facebook e colocar prece pela humanidade. Se encontrar essa figura, é só solicitar a entrada. E eu, como administrador, vou trazendo para dentro. Nós começamos há 2 anos, éramos 6, 8 pessoas. E agora somos 800 e poucas, de 14 países. Qual é a ideia? Estarmos gradativamente, por amor,
lembrando que a prece é gesto que nós podemos ligar a essa expressão do nosso vocabulário, ampliando, é como uma usina. Se eu tenho mais elementos vinculados aos mesmos aspectos, o poder desta usina, ele vai crescendo. Fica o convite para todos vocês. Muito bem, eu queria apresentar a minha família. E eu tenho muitos filhos, como vocês podem ver. Estão aí Joana, Estevão, Francisco, Ana, Luísa, Vicente, o menorzinho que está no colo, Bruna e Viviane. São muitos, mas são todos meus. E muito caros ao meu coração. E eu queria dividir isto com vocês, porque isso tem a ver com o nosso tema. Uma vez eu sentei de novo para escrever, mas não foi longo, foi um versinho, uma coisa pequena. Vejam isto, vejam se faz sentido para nós. Dia chega em que só a mente existe, na plenitude da vida, gloriosa de sabedoria e de amor, na comunhão divina. Então, o verme humilde que se transformara com o tempo em homem-problema, será, no império do universo, um príncipe de luz. Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a Podem paz cantar. brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar, como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo para trazer perdão, dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, é buscar a paz, não olhar pra trás. Se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão,